perdido, né? Mas me encontrei, né? Eu já tive algumas experiências dessas e são sempre muito desafiadoras, né? Não, engraçado é o seguinte, eu moro em Itaboraí, né? Mas eu trabalho aqui também em Itaquaçu, né? E como você disse, né? Se o nativo fica perdido, imagine quem é de fora, né? Itaquaçu realmente é muito grande. Até perguntei para a irmã se a casa já teve muito endereço. Ela falou que muito no passado teve. E eu fui nesse muito passado, né? E aí fiquei lá, né? Bem que eu achei que estava estranho, porque fui parar lá na montanha praticamente, né? Foi já subindo já. E aí, peraí, tem alguma coisa errada, né? Aí a gente voltou tudo de novo, mas graças a Deus conseguimos chegar, isso é importante, né? Vamos cumprir a nossa missão. Bem, então o nosso tema, viver com Cristo no mundo diverso. É desafiador ou não? O que vocês acham? Muito desafiador, né? Então é sobre isso que nós vamos refletir, tá bom? Então fica aqui o convite de vocês à reflexão, para a gente poder falar um pouco sobre diversidade e falar também sobre o Cristo, né? O Cristo na nossa vida, no mundo que é bem diferente da época do Cristo, né? Então, passados-se 2000 anos, né, da sua trajetória que por aqui esteve Jesus, muita coisa modificou, né? E nos tempos, digamos assim, mais atuais, a gente tem visto uma aceleração do tempo, né? Ou seja, as coisas estão num processo de mudança mais acelerado. O tempo cronológico, ele continua passando da mesma forma, assim como na época de Jesus, como passa o de hoje. Só que as modificações e transformações têm sido de uma forma cada vez mais acelerada, tá? Então, a primeira pergunta que fica, né, a primeira coisa que a gente precisa pensar, o que é diversidade? Quando essa palavra vem para vocês, o que vocês imaginam, né? O que vem à mente? A gente pode aqui trazer definições, mas cada um de vocês poderia aqui, através do testemunho pessoal de cada um, trazer aí aquilo que vocês, né, identificam, que vocês decodificam na mente de vocês, melhor dizendo, a palavra, né? Porque é assim, né? A palavra vem e o nosso cérebro decodifica de acordo com aquilo que a gente tem de informações, né? Tanto é que tem muitas palavras, né, que vêm à nossa mente que a gente não consegue decodificar. Por quê? Porque no nosso banco de dados não existem informações, né, que o nosso cérebro possa ir lá buscar e trazer algum tipo de significado para aquilo, né? O exemplo disso é quando a gente se depara com um outro idioma, por exemplo, né? Se a gente não tiver o mínimo conhecimento sobre aquele idioma, praticamente quase nada faz sentido quando a gente se depara com algum tipo de informação. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Alguém aqui sabe o que significa a palavra Volkswagen? Talvez alguns sabem, né? É uma palavra alemã, não é isso? Volkswagen. O carro do povo, não é isso? O carro do povo, é uma palavra só. Então, para a gente poder decodificar, a gente precisa saber, não é isso? Então, diversidade envolve muita coisa. Diversidade não envolve só a questão da pessoa com deficiência. Envolve uma série de questões. Que tipo de diversidade nós estamos tratando? Diversidade religiosa? Diversidade cultural, diversidade envolvendo as questões sociais. Então, olha quantos, né, digamos assim, olha o leque que vai abrindo para a gente de possibilidades. Na questão cultural, por exemplo, pensando no nosso país, quando a gente vai passear, transitar na questão indígena, por exemplo, quantos idiomas relacionados ao universo indígena do Brasil existem? Mais de 200. A gente trata a questão indígena como se fosse uma coisa única, né? Antigamente a gente falava índio, agora a questão indígena, né? Mas a gente continua pensando de uma forma monolítica, né? Como se fosse uma coisa só. E não é. Não é. Tem muitas diferenças. Algumas semelhanças, mais diferenças do que semelhanças. Isso eu posso garantir para vocês.
E olha que eu sou alguém que estou falando sobre isso sem pouquíssimo conhecer sobre essa questão. Mas posso dizer para vocês que a diversidade nesse campo é enorme. Então, diversidade, aí tem ali uma imagem, né? Que é uma imagem mais relacionada à questão da evangelização, né? Ali de uma forma, digamos assim, ali tem uma pluralidade, mas ali evidentemente não está representando tudo que a gente possa imaginar sobre a questão da diversidade, né? Então assim, hoje isso cada vez é uma realidade para a gente, e a gente precisa refletir sobre isso na casa espírita, é evidente. Quer ver uma coisa? Olha só, aqui a casa espírita pensa na pessoa com deficiência? Quase poucas casas pensam. Eu estava olhando ali, ó, uma escada. Se uma pessoa viesse, aqui tem a rampa, ótimo, ainda bem, então tem a rampa aqui. Mas tem muita casa espírita que só tem a escada. Para a pessoa chegar, ela depende de alguém. E quer ver você tirar a vitalidade de uma pessoa com deficiência que está, por exemplo, numa cadeira de roda, é ela não ter a capacidade de se locomover ela própria, dentro da realidade dela. Que bom, então, que tem aqui a rampa. Então, isso aqui é pensar na pessoa com deficiência. Então, atualmente, nós estamos sendo convidados a todo momento a transitar sobre isso e saber lidar com essa questão, respeitando as diferenças e respeitando a diversidade. E a gente vai ver ao longo aqui da nossa fala, fundamentado em questões doutrinárias, que os próprios espíritos nos indicam, dão um indicativo isso, dessa questão. E lá no século XIX, não é no tempo atual, mostrando para a gente que a gente tem obrigação com essas questões, né? Agora é lógico, sempre quando a gente vai partir de algum direcionamento, bem, assim pensamos, né? Dentro da doutrina espírita, a gente tem uma referência. E essa referência é Jesus Cristo de Nazaré, né? Essa é a nossa grande referência. Até porque ele é um sujeito que aqui quando esteve mostrou de uma forma atemporal a relação com todas essas dificuldades e necessidades, que hoje nós estamos tateando em como lidar, e ele, de forma pedagógica e de uma forma plena, demonstrou isso nas suas ações e atitudes, não só através da verbalização, como eu estou fazendo aqui agora. Jesus, ele é uma demonstração, né, do apreço pela diversidade através de atos, não só através do discurso. Ele pronuncia as suas questões, existe discursos belíssimos, como por exemplo o Sermão da Montanha. Ali seria ali o Sermão da Montanha, né, podemos dizer assim, ele está do alto, né, de ali uma pequena pedra, um pequeno, digamos assim, né, uma irregularidade do terreno para que ficasse acima das pessoas, para que todos pudessem ver. E aí eu peguei essa imagem, né, porque hoje em dia tem muita coisa na internet bacana, né, de imagens retratando passagens de Jesus muito bonitas, né? E aí está Jesus com a multidão. E obviamente, como Jesus era um ser, socialmente pensando, alguém periférico, ele, quando ele falava para algum tipo de multidão, essa multidão exemplificava a diversidade daqueles que eram periféricos. Jesus não era uma criatura urbana. Tanto é que quando ele busca aqueles locais de grande exemplo de urbanidade, ele entra para morrer, que é em Jerusalém. Quando Jesus entra em Jerusalém, ele não sai mais, que são justamente que a gente chama da última semana, né? Que aí tem o famoso Domingo de Ramos, né? Dentro da liturgia católica. Então ele entra e dali ele já não sai mais. Inclusive, né, tem uma predição de Jesus muito bonita, né, que é quando ele está entrando em Jerusalém, que ele inclusive fala emocionado, né, retrata os evangelistas chorando, quando ele olha ali, né, contemplando ali Jerusalém, ele vai dizer, o que ele diz, né? Ó Jerusalém, né, não restará pedra sobre pedra. Por quê? Porque 40 anos depois daquele momento, Jerusalém seria invadida e destruída pelos romanos. O que sobra de Jerusalém? Um pequeno
pedaço de um muro, né? Que é justamente o muro das lamentações. Muro das lamentações. Então os romanos destruíram tudo e deixaram aquele pedaço ali como um símbolo, né? Que é a única coisa que sobrou daquele grande templo grandioso de Salomão que existia ali em Jerusalém. Então, dentro dessa multidão você tem ali uma série, né, de, digamos assim, é uma relação direta com essa questão da diversidade, né? Então vamos lá, olha lá. A mensagem inclusiva do Cristo. Jesus tinha uma mensagem inclusiva, sim ou não? Sem dúvida, né? A todo momento. Tanto é que ele, em várias situações, ele vai dialogar, se relacionar diretamente com personagens estigmatizados do seu tempo. Todo momento, né? A cananeia, o romano, as crianças, os rancenianos, as mulheres, né? A samaritana. Então são personagens estigmatizados no seu tempo. Então ele demonstra isso, como eu disse, através de Atos. Então, ó, Jesus incluiu a multidão em seu coração, compreendendo suas singularidades e necessidades. Questões conceituais nada importa nesse momento, né? Se era PNE ou se era PCD, isso não importa, isso daí é, né? E daqui a pouco não é mais PCD, né? Pode ser que mude, que haja uma adaptação melhor para essa realidade. Agora, ao tratar com a pessoa com deficiência, Jesus fazia como? Com profunda amorosidade. Essa é a grande questão. Com profunda amorosidade, ou seja, respeitando e entendendo a realidade daquela criatura temporária. Porque é temporária aquela situação. E a gente não imagina e não sabe qual é a realidade e o propósito daquele espírito passando por aquela realidade. A gente não sabe. E às vezes a gente imaturamente, eu diria infantilmente, às vezes a gente cria dentro do nosso psiquismo a ideia de que aquela pessoa está passando por aquilo porque é um espírito altamente comprometido. Isso é uma escorregada daquelas, né? Porque inclusive na própria literatura espírita e de Kardec a gente encontra situações que a gente fica boquiaberto. Um dos casos marcantes é no livro Céu e Inferno, quando Allan Kardec, ele evoca, numa das reuniões da Sociedade de Paris, um jovem que tinha profunda dificuldade no campo físico e mental. E a forma como esse espírito se manifesta na reunião deixa eles assim profundamente espantados, né? Os lapsos de inteligência, a forma como ele coloca, mostrando a necessidade daquela questão. Então, esse é um exemplo. O outro, no próprio livro Céu e Inferno, que é aquele caso do garoto do quarto número 4, que é o caso do menino Marcel, né? Que é outro exemplo também, que Kardec evoca ele logo depois que ele desencarna. Ele era uma criança que foi abandonada pela família judia e que ele que tinha uma doença assim muito debilitante, então ele sofria muito por causa daquela doença, e ele cria um laço de simpatia profundo com o médico daquela instituição, e esse médico transitava na Sociedade de Paris. Por isso que Kardec evoca o garoto, né? Porque obviamente aquele médico contou a história daquele espírito, né? Que era um espírito muito adiantado nas suas, digamos assim, nas suas ações como um garoto doente que vive num hospital abandonado. A ponto de um médico contar que ele, quando estava padecendo das dores, da sua debilidade, da doença que sofria, ele pedia que o médico aumentasse a dosagem dele do medicamento para que ele não atrapalhasse o sono dos outros pacientes que estavam ao lado dele. Ou seja, o sofrimento dele era dele, não deveria ser compartilhado com os outros que já tinham também as suas dificuldades. Então olha a grandeza desse espírito. A gente dá uma topada, o mundo precisa saber, né? O nosso sofrimento é atroz, é sempre maior do que tudo. A gente sempre potencializa e coloca no superlativo aquilo que a gente padece, aquilo que a gente sofre. Por quê? Porque é da nossa natureza.
A gente não sabe lidar com essas coisas. Então olha o exemplo desse garoto. E aí o médico dizia para ele, olha, eu não posso fazer isso, porque eu já dei a dosagem máxima já de remédio diária para você. Mas ele insistia, não dá mais. Porque, né, dessa forma, eu vou ficar aqui quietinho, não vou agonizar tanto e isso não vai afetar aqueles que estão ao meu lado. Kardec evoca o Marcel assim que ele desencarna. E para nossa surpresa, ele não estava padecendo daquela dificuldade porque ele havia feito atrocidade na sua última encarnação. Ele tinha algumas dificuldades sim para resolver. Mas aquela encarnação ele escolheu. Foi uma decisão dele vir daquela forma. Não por um processo expiatório, porque ele precisava necessariamente passar por aquilo. Então vejam como é que as coisas se modificam. E às vezes a gente traça um raio-x de determinadas situações e não é nada daquilo que a gente imagina. Né? Quase que dizendo, essa pessoa está passando por esse sofrimento, então ela passa por isso que ela merece, né? Devido à sua, provavelmente, as suas andanças, aquilo que fez nas outras vidas. Eu digo para vocês, vá saber as nossas andanças, né? Se a gente for saber das nossas andanças, do que a gente já fez nos verões passados, né? Das nossas outras vidas, a gente provavelmente a gente vai ficar bem decepcionado, né? Então, ó, Jesus confia nas potencialidades do indivíduo. Por que Jesus confia nas potencialidades do indivíduo? Porque Jesus, ele quando olha para essas criaturas, ele não vê só aquela criatura do presente. Ele vê o passado e o futuro dessa criatura, né? Ele sabe de onde ele veio e aonde aquela criatura temporariamente pode chegar. Por isso que ele escolheu aqueles indivíduos, aqueles homens, para que caminhassem com ele, porque ele sabia do potencial deles. Porque, inclusive, enquanto eles caminhavam com Jesus, eles foram dando, inúmeras vezes, provas de que não estavam devidamente preparados. Várias vezes. No final da existência de Jesus, que foi um momento em que Jesus foi terrivelmente abandonado por vários momentos, o que eles fazem? Eles temem pela vida, fogem. Pedro nega Jesus 3 vezes, os apóstolos vão embora. O único que fica, o mais jovem. Vocês sabem quem é? João. O mais jovem geralmente é o mais corajoso, né? Geralmente o mais jovem é corajoso, não teme muito, né? Vai embora, né? Segue adiante. E ele foi o único que ficou. Inclusive ficou até o final do processo do martírio, né? Até o final. A ponto, inclusive, de receber de Jesus a incumbência de que cuidasse da sua mãe a partir daquele momento, que seria a mãe dele. E que ela também tivesse responsabilidade com aquele que seria seu filho. Porque Jesus estava ali de forma traumática, né, diria, né, se despedindo da sua existência, né? Então, ó, Jesus confiou em suas potencialidades, ciente das suas imperfeições e renovando-lhes as esperanças, né? Olha que coisa bonita, né? Então a mensagem de Jesus era extremamente inclusiva, né? Já que a gente está falando de diversidade, que a gente fale de inclusão, né? Olha lá, qual era o trato de Jesus com as crianças? Sai daqui, vai embora, né? Não é trabalho, preciso fazer um discurso, preciso fazer cura. Não, né? Era um diálogo o quê? Amoroso, né? E inclusive usando essa metáfora da bondade temporária das crianças, né? Diga-se de passagem, por que é uma bondade temporária? Pode ser que seja uma bondade duradoura, tá? Por favor. Mas geralmente é temporária. Por quê? Porque tem aquele livro clássico, né, do Hermínio Miranda, né? Nossos filhos são espíritos, não é isso? Vocês conhecem essa obra? Sim. Nossos filhos são espíritos, ou seja, durante um período, o espírito naquele corpo, né, ainda em formação, ele não pode colocar de forma ostensiva as suas potencialidades, não é assim? Então ele ainda não demonstra, né, a sua verdadeira natureza. Então é por isso que, vejam, né, as crianças,
muitas vezes não tem classe social, não tem questão de religiosidade, brincam às vezes com o simples, principalmente quando estão em tenra idade. Isso são características de quê? De uma pureza e uma bondade que ainda não foi contaminada, né? Pela própria realidade do espírito, né? Necessariamente pela sociedade não, tá? Então, deixar vir minhas criancinhas e não impeçais, porque de tais delas, né, é o reino de Deus. Então Jesus está comparando, ou seja, a gente precisa ser uma criança? Não, mas se a gente agir com a pureza de uma criança, com a bondade que as crianças representam, principalmente em determinada idade, isso vai fazer com que a gente consiga vislumbrar esse reino dos céus anunciado por Jesus, né? Certo? Eu aqui querendo passar no computador. Olha lá. E aí, tem inúmeras situações. A gente não vai entrar especificamente em cada uma dessas passagens, mas eu coloquei algumas para ilustrar, mas poderiam ser outras, né? Vários momentos Jesus demonstrando, né, a sua mensagem inclusiva e trazendo para o seu seio e mostrando a capacidade do perdão, a necessidade de você incluir a todos, independente do que as pessoas fizeram, porque aqui no caso, né, por mais que a gente romantize, o filho pródigo é um filho réprobo, né? É um filho que abandonou a casa do pai. Dentro da tradição judaica, ele é um criminoso. Ele é alguém que teve a audácia de pedir a parte da sua herança com o pai vivo. Imagina só, seu filho chega para você e pede parte da herança dele, você estando vivo. Os filhos são candidatos a herdeiros, né? Costumo sempre falar isso, né? Ele não é um herdeiro, ele é um candidato a herdeiro. Ele passa a ser efetivamente um herdeiro quando os pais morrem, desencarnam, né? Mas até esse momento ele é um candidato. Inclusive ele pode vir a desencarnar antes, né? Que é algo terrível para os pais, né? Não tem nada mais triste e doloroso para um pai ou uma mãe do que enterrar os seus filhos. Porque dentro da dinâmica que a gente sempre busca, os filhos enterram os seus pais, não é isso? Então ele é como um criminoso. E aí Jesus mostra esse pai, nessa parábola, um pai amoroso. Como que ele recebe esse filho? Vocês lembram da parábola? Sim. A parábola é belíssima, né? É um verdadeiro corolário, né? Que você vai saindo de uma conta, indo para outra, de uma beleza do começo ao fim. Eu particularmente considero uma das mais belíssimas parábolas, né? Porque nessa parábola tem tudo. Você encontra todos os elementos nela, é impressionante. A questão do perdão, a generosidade, a humildade, tudo você encontra ali, né? A resiliência, são várias virtudes predicadas que circulam nessa parábola, né? Porque o filho vai embora, o pai dá a parte dele da herança. Detalhe, ele não era o filho mais velho. Dentro da tradição judaica, o filho mais velho tinha direito a 3/4 da herança, ou seja, 75%. 75% da herança era do primogênito. Por isso que o primeiro filho era o mais consagrado. Era o candidato direto a assumir o posto, né, do patriarca da família. O patriarca da família, que é alguém que tem direito sobre a vida dos seus tutelados, da esposa, dos filhos, dos servos. Direito sobre a vida. Se o indivíduo vive ou morre. Não é à toa que na famosa passagem de Abraão, né, que tem uma alegoria ali, né, mas você entende quando é pedido que ele ali oferecesse o seu único filho. E ele não hesita. Por quê? Porque o patriarca tem direito sobre a vida e a morte dos seus filhos, ou seja, dos seus tutelados. Isso é da tradição judaica. Então o pai dá a herança para ele. Ele vai com uma parte longínqua, gasta tudo prodigamente. Em determinado momento ele fica numa situação de miséria, sem ter o que comer. Quando Jesus
Jesus, ele consegue emprego. A pessoa que lhe dá emprego, coloca ele para cuidar dos porcos. Ou seja, um dos animais mais imundos para a tradição judaica. Tanto é que eles não comem nada derivado da alimentação suína, né? E aí, vejam, Jesus conta que a condição dele era tão difícil que ele sente inveja da ração que era dada para os porcos. A ração adocicada que era dada para eles, ele sentia inveja. E aí ele começa a ensaiar o retorno para casa. Como é que eu vou fazer? Como será que meu pai vai me receber? Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar, mas vou pedir que meu pai não me receba como filho, me receba como um servo. Porque os servos do meu pai vivem muito melhor e são muito mais bem tratados do que eu que estou passando por essa dificuldade. E aí conta Jesus que ele caiu em si. O momento que cai em si, né? Igual aquele momento lá na história de André Luiz, no livro Nosso Lar, que ele cai em si. Vocês lembram o momento que ele cai em si, quando ele está naquela região que ele denomina de umbral? Que aí, inclusive, ele ora, né? Quando ele faz isso, quando ele realmente cai em si, o que acontece? O socorro chega, né? O socorro altamente chega. Ou seja, era preciso que ele passasse aquele momento difícil. Era comissão divina? Não. Ele precisava cair em si. E para ele cair em si, ele teve que passar por aquelas fileiras, né? Aquele momento difícil. Quando ele volta, como que o pai recebe? Como o melhor filho. Tanto é que o outro filho, o mais velho, que estava na casa do pai, e aí eu peço a vocês que vocês prestem bem atenção nesse detalhe, né? Porque às vezes a gente pensa que está na casa do pai e não está. Será que a gente realmente está na casa do pai? Porque o filho mais velho pensava que estava, mas não estava. Porque quando o pai chega, ele faz uma grande festa para a volta do filho. Quando ele está voltando da lavoura, que ele vê a festa, o que ele diz? Ele não quer nem entrar na casa. Ele não chama nem o irmão de irmão. Ele diz: este teu filho retornou e você fez um banquete e matou o melhor novilho que tinha aqui na nossa propriedade. Eu que estou contigo até hoje, você nunca mandou matar um galeto, para que eu pudesse, né, ali me regozijar com os meus amigos. E aí o que o pai diz para ele? É bonito esse momento, né? Tudo que é meu é seu. Era preciso que a gente comemorasse, porque o teu irmão estava perdido e foi encontrado, achado, né? Ou seja, é uma festa no céu. Quando a gente retorna, é uma festa no céu. Principalmente quando a gente consegue minimamente, né, completar a nossa tarefa. Como diz André Luiz, completista, né? Os completistas são recebidos com festa. E o completista é um grande missionário? Não. Né? Não é. No livro Voltei tem um exemplo de uma completista. E não era ele. O autor do livro não foi completista, né? Tanto é que ele teve dificuldades. Ele teve méritos, mas teve dificuldades. A completista foi uma professora de 1º e 5º ano do ensino fundamental, que estava quase surfando, né, ali perto dele, na hora do retorno. E ele carregado, porque nem da cama conseguiu aonde desencarnou. Detalhe, com assistência de espíritos de alta grandeza. Aí está falando de alta patente, né? Porque diz lá na obra, Bittencourt Sampaio, Bezerra de Menezes, olha os espíritos, o pelotão, né? Que estava ali dando suporte para ele. Mesmo assim, ele com uma série de dificuldades. No velório, outra perturbação. Por quê? Porque ele não conseguiu vivenciar de forma plena exatamente aquilo de que tanto falava. E isso pode acontecer conosco. Por isso que a gente precisa saber se a gente realmente está na casa do Pai. Porque senão a gente está como filho pródigo. A gente pensa que está e não está. E às vezes aquele que a gente acha que não está,
Ó, tá igual a professora, né? Os professores vão achar que vão estar igual, né? Eu voltei, né? Mas tem professora que eu vou te falar, eu olho assim e falo, nossa, essa daí vai passar direto mesmo, porque não é brincadeira não, viu? Primeiro a quinto ano, então, nossa. Então, ó, aqui tem a parábola do filho pródigo, aí eu vou passando agora de forma mais direta, né? Até por causa do nosso tempo. Esse é um momento espetacular também, mostrando, né? Como Jesus era alguém inclusivo, né? E há pouco tempo atrás a gente foi saber, né, de uma informação mais interessante, né? Nessa questão dessa cura, por que ela não toca em Jesus, né? Isso sempre foi uma coisa que me deixou assim, às vezes, tentando entender. Por que ela não toca em Jesus? Por que ela cria no psiquismo dela a ideia de que se ela tocasse na veste, ela seria curada? Porque era mais fácil ela tocar direto nele. Por que ela criou isso na cabeça dela? E aí a gente teve acesso à seguinte informação: ela era alguém que tinha um problema hemorrágico, né? Está ali, né? A mulher hemorrágica, a mulher hemorroíça, a mulher que tem um sangramento, né? E a pessoa que tem um sangramento é uma pessoa impura. Por isso que ela não toca em Jesus. Por isso que ela toca nas vestes, porque ela se considerava impura. Então olha que coisa bonita, né? E essa é uma cura que eu convido vocês a ler no livro A Gênese, de Allan Kardec. Lá, quando Allan Kardec, depois do capítulo 14, ele faz análise das curas. E aí Allan Kardec faz análise dessa cura em especial. E é extraordinária, né? Eu não vou contar para vocês, porque eu sei que quando vocês saírem daqui, né, Marisa, a primeira coisa que o pessoal vai fazer é buscar o livro A Gênese para poder ver a análise de Allan Kardec sobre isso. É sensacional. Ele explicando ali, dentro das questões espíritas, inclusive, como que essa cura procede, né? Por que ela teve esse potencial, tá? Olha lá, Jesus e o jovem rico. O jovem rico merece ser incluído? Claro! Tem muita gente que acha que o rico vai dar nação, não é isso? Nasceu rico, está enrolado, não é assim? Aí a gente fica pensando, então Deus é sádico, né? Que coloca a criatura nascendo filho de alguém com, digamos assim, com muitas posses, né? Então, meu Deus, né? Qual é o sentido? Claro que tem um sentido na vida da criatura. É uma prova muito difícil. Sem sombra de dúvida, é uma prova difícil. Mas é óbvio, é evidente que a pessoa pode passar por ela e, a partir disso, ser uma ferramenta poderosa para muitas coisas. Para a mudança dele como indivíduo e daqueles que estão no seu entorno, né? Quantas pessoas de posses, que são empresários, que são lojistas, que são pessoas que têm muitos comandados, são pessoas justíssimas, pessoas que têm empatia com os seus funcionários, que se preocupam efetivamente, que são pessoas sempre com o braço disposto ali a acolher e ajudar no momento de dificuldade. Tem muita gente assim. Então, nesse diálogo de Jesus com o jovem rico, havia um propósito diferente. Quando Jesus diz para ele pergunta, né, o que eu preciso fazer para ser salvo? Vocês lembram da passagem? O que eu preciso fazer para ser salvo? Depois ele fala isso, né? Primeiro ele fala ali para que ele cumprisse os mandamentos, né, da tradição judaica, e ele diz, eu cumpro todos, eu faço todos eles. Aí depois Jesus diz para ele, muito bem, então agora você vá, dê tudo que tens e me segue. Para ele havia um propósito. Não quer dizer que o rico tem que ir lá entregar tudo para os pobres e virar pobre, não é isso. Olha o sentido da questão, olha a figuração, né, dentro desse encontro. E aí o que ele faz? Esse é o grande problema dele, né? Ali era o grande teste que ele foi colocado. Ele vira as costas e sai cabisbaixo e vai embora. Porque ele não consegue, né? Provavelmente é um espírito que, se viesse a uma derrocada financeira, provavelmente iria sucumbir. Porque quantos vêm com essa realidade? Reencarnam, nascem numa vida abastada e de repente vem algum problema, a pessoa se torna pobre. Passa a ter que viver de uma forma mais módica, de uma forma mais simples. E muitos
não conseguem lidar com essa situação. Ou optam por algum caminho tortuoso para tentar novamente voltar, né, àquela realidade, ou então dão cabo da sua própria vida. Aqui eu tenho certeza que vocês têm exemplos dessa natureza, de pessoas que conheceram, que a partir do momento que entraram numa ruína financeira, não conseguiram enfrentar essa realidade e acabaram sucumbindo, né? Então eu estou trazendo exemplos. Agora vem aí para vocês poderem, né, ganhar um pontinho. Marisa, quem acertar, você bota um pontinho para eles no diário, tá? Bota um ponto para eles, olha lá. O que devemos fazer para viver com Cristo no mundo diverso? Aí a gente trouxe opções. Que tal viver como um eremita? Se isolar do mundo, porque aí, né, nós não vamos ser passíveis de erro, não vamos causar problemas mais aonde às vezes a gente causa, não vamos desagregar a vida de ninguém, a gente vai viver isolado, ali a gente pode viver de uma forma até contemplativa, investigando a natureza, né? Tendo a possibilidade de evoluir muito a partir dessa perspectiva. Essa é uma realidade? Não, né? Não, lá no Livro dos Espíritos tem, inclusive, Allan Kardec tem essa questão, que é justamente relacionada a essas duas realidades, o eremita e a vida monástica, né? A vida em clausura. E aí os Espíritos são categóricos. Eles falam da questão do egoísmo, nesse sentido, e de que essa não é uma opção, né? Não é a melhor opção para o desenvolvimento do indivíduo e ele também contribuindo no coletivo. Isso está lá na lei de sociedade, nas leis morais do Livro dos Espíritos. Por quê? A nossa realidade, nosso desenvolvimento se dá no meio do fogo comendo mesmo. É na selva, é na realidade do dia a dia, é enfrentando as adversidades, é engolindo determinadas situações e dizendo para o companheiro que ele vá com Deus, mesmo ele trazendo para você um motivo plausível, né? Para que te tire como é que o pessoal fala? É da graça, né? Para que tire da graça, não é assim? E sem falar que muitas vezes é a gente que tira o outro da graça, né? Olha lá, já sei, tem uma opção boa também, a gente virando um pregador, uma pregadora, será que esse seria o exemplo para viver com Cristo no mundo diverso? Será que isso que os Espíritos falam para a gente? Então vamos lá. Qual é o primeiro e grande passo? Qual é o primeiro e grande passo para viver num mundo diverso com o Cristo? Olha lá, é o Livro dos Espíritos que vai nos socorrer, né? Qual é a obra mais importante da doutrina espírita, meus irmãos e irmãs? Livro dos Espíritos. Quando a gente pergunta isso, tem alguns irmãos que titubeiam, né? Gostam muito do Evangelho, né? Aí fica, e agora, né? Ou então gosta muito do Livro dos Médiuns, né? Geralmente o Livro dos Médiuns, ele deixa a pessoa o Evangelho deixa a pessoa balançada, mas a principal obra da doutrina espírita é o Livro dos Espíritos. As obras consequentes da codificação são desdobramentos, tanto a Gênese, tanto, primeiro na sequência, né? O Livro dos Médiuns, depois o Evangelho, Céu e Inferno, 1865, e por último a Gênese, né? Pouquinho tempo antes de Kardec desencarnar, né? Então, ó, o primeiro e grande passo, olha lá, questão 877. A necessidade para o homem de viver em sociedade ocasiona-lhe obrigações particulares. Nós temos obrigações particulares na questão relacionada a viver em sociedade? Então vamos ao que responde os Espíritos, né? Sim, e a primeira de todas é a de respeitar o direito dos nossos semelhantes. Nós estamos prontos para isso? Nós respeitamos na plenitude o direito dos nossos semelhantes? Então qualquer passo depois desse é infrutífero a gente pensar. Inclusive muitas criaturas que sequer são espíritas, mas são pessoas efetivamente de bem, que prezam pelo seu semelhante e que respeitam o direito dos seus semelhantes,
É alguém que, ao desencarnar, que dificilmente fica sem amparo. Eu posso garantir isso para vocês. Mesmo com todas as dificuldades que temporariamente a criatura possa enfrentar no seu retorno à pátria espiritual. Dificilmente uma criatura que tem minimamente empatia pelo seu próximo, que respeita os direitos, que não está sempre disposto a passar na frente daquele porque está com pressa, porque está atrasado, seja lá o que for. Não importa. O direito do outro é do outro, não é meu. O que cabe é o respeito. Então são os espíritos que nos estão falando. Olha lá. Vejam que eles não estão falando de leis, de legislação terrena, que o que não faltam são leis para garantir direitos e deveres, não é isso? Que não faltam leis. Muitas vezes o que a gente vê é o não cumprimento delas, né? Então olha lá. Aquele que respeitar esses direitos procederá sempre com justiça no vosso mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei de justiça. Agora ele traz uma lei, olha lá, que aqui ele está falando a lei de justiça, de amor e caridade, né? Cada um usa de represálias, não é isso? Essa é a causa da perturbação e da confusão em que vivem as sociedades humanas. A vida social contorba direitos e impõe deveres recíprocos. Então, esse é o primeiro e grande passo para que a gente possa viver com Jesus no mundo diverso. A gente não pode pensar em qualquer outra coisa antes de pavimentar essa questão. E, inclusive, a partir daí, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. E aí, ó, já caminhando para o fim. Esse é um livro conhecido, né? Que é do Espírito Hamed, né? É Renovando Atitudes. É um livro que tem textos muito bons e reflexões interessantes, né? E aí ele diz o seguinte: como a gente está falando de diversidade, falamos de inclusão, é importante a gente trazer uma fala de um espírito que fale sobre o preconceito, né? Olha lá, diz o Espírito Hamed: ter preconceitos é, pois, assimilar as coisas com julgamento pré-estabelecido, fundamentado na opinião dos outros. Os preconceitos são as raízes de nossa infelicidade e sofrimento neurótico, pois deterioram nossa visão da vida como uma lasca que inflama a área de nosso corpo em que se aloja. É isso que faz com a gente, né? Então é aquele arguilhão que está ali sempre, ó, de alguma forma nos incomodando. Bem, agradeço muito a atenção de vocês. Espero que as nossas palavras tenham produzido, né, na mente de vocês reflexões em torno dessa questão. Eu sei que quando vocês saírem daqui, vocês vão correr para pegar o livro A Gênese, né, para poder saber o que Kardec diz sobre aquela cura, né, vai ficar como dever de casa para vocês. E pela atenção e o carinho de vocês, muito obrigado, tá?